Me diga você se às vezes você perde a esperança com a humanidade, que você questiona por que, que o mundo é do jeito que é, por que, que tem tanta gente roubando, matando, destruindo e, né, muitas vezes a gente perde as esperanças por ver uma humanidade tão sem amor. Porque na verdade o que é que acontece? Existem dois sentimentos primários que criam a nossa realidade, que é o amor e o outro é o medo. O contrário do amor, o polo oposto, não é a raiva, o ódio como a gente pensa, é o medo. E aí todos os outros sentimentos partem do medo. Aí eu vou dizer para você, a gente vem de uma cultura, de uma sociedade, de um sistema que incentiva demais o medo nas pessoas. Nós somos controlados pelo medo, porque o medo nos faz ser controláveis, nos faz serem manipulados. Então, a gente cresce, nós seres humanos, com medo de tudo, né? Papai e mamãe já colocam medo na questão de não sobe aí porque você cai, não se aventura porque você cai, não fale com estranho porque é perigoso, não faça isso porque é perigoso, não faça isso porque você vai cair e se machucar. E a gente já cresce com essa visão de que tudo vai levar para um mau caminho. É melhor você ficar na sua. Até um desenho muito interessante que retrata isso aí, se chama Os Crudes, é um desenho infantil, e aí eles são do tempo da caverna, e aí o pai ensina aos filhos que ter medo é bom, ter medo é o que mantém eles salvos. Então eles têm que ter medo de tudo. O novo é extremamente perigoso. Ora, é do tempo das cavernas, mas não mudou muita coisa. A gente tem medo de se aventurar, a gente tem medo de ir na internet botar nossas opiniões, a gente tem medo de falar, a gente tem medo de ser quem a gente é. A gente tem medo de se posicionar, ou no emprego, no relacionamento, a gente tem medo de se vestir, porque o que é que o outro vai falar? Não é assim muitas vezes, talvez você não tenha de se vestir, mas com certeza você tem de alguma coisa, porque nossa sociedade cultiva demais isso, com outras intenções. E eu não estou dizendo que o medo é ruim, porque o medo é um sistema de defesa do ser humano, certo? Se preciso naquela época ter medo, porque aquilo era uma proteção para a gente se proteger dos perigos que haviam no tempo das cavernas. Só que a humanidade, o ser humano, ele cultivou demais isso. E aí os homens foram vendo que controlam os outros homens que têm muito medo. Que tem medo de se expor, que tem medo de dar sua opinião, que tem medo de viver, de tentar uma nova profissão, de começar a fazer uma coisa nova, de fazer uma atividade física, de se divorciar, de se casar, de ter filhos. Não é assim? E a gente vai deixando de viver porque esse medo é muito praticado. E aí você vai pensar, as guerras, o marido pedindo, sei lá, só um minuto, amor. As guerras, as doenças, as batalhas nos relacionamentos, as brigas entre os irmãos, tudo vem de um sentimento primário que é o medo. Então a pessoa tem medo de ser controlada, a pessoa tem medo de se posicionar, a pessoa tem medo de perder o poder, e aí ela fica num estado um estado reativo, de eu tenho que proteger a minha sobrevivência. Vê como é do cérebro primitivo isso? Eu tenho que proteger a minha sobrevivência. E para isso eu tenho que falar mais alto, eu tenho que gritar, eu tenho que me impor, eu tenho que brigar, eu tenho que ir para a guerra. Entendem? Como tudo na nossa humanidade é cultivado pelo medo. Mas na verdade isso é uma parte da história que eu queria trazer para vocês. A outra é que o mundo se faz necessário por muitas coisas. Porque para a gente descobrir muito o que a gente não quer, aliás, o que a gente quer, a gente tem que passar pelo que não quer. Para a gente descobrir quem a gente tem que passar pela experiência do que não é. Então, esse mundo de relatividade do bem, do mal, do amor e do medo, veio para que a gente, ser humano, experimentasse ser o que não é, para construir o que nós desejamos ser. Então, se eu passo por um relacionamento abusivo, eu já sei que aquilo eu não quero para a minha vida, não é aquilo que eu desejo. Muitas das nossas experiências, elas vêm nos ensinar isso, mas não requer um nível de sabedoria muito grande para que a gente compreenda,
Porque a gente não tem que passar pelas dores da experiência. Mas quando as experiências vierem, a gente pode ter esse olhar. Ok, eu segui essa profissão, descobri que por mais que eu ganhe dinheiro, eu não sou feliz. Então eu tive que passar pela experiência de não ser o que eu quero para entender que agora eu quero é isso. Eu desejo isso. Mas nós somos movidos ao medo e aí a gente tem medo de mudar, né? Então tanta coisa se encaixa de uma maneira que a gente quer compreender, raciocinar, racionalizar e não compreende, porque as coisas de Deus é uma inteligência infinita que não cabe dentro da nossa mente finita. Então é assim, por exemplo, muitas coisas precisam estar acontecendo. Imagine que ninguém mais no mundo roubasse. Cadê a profissão de policial? Cadê a profissão de advogado? Cadê a profissão de juiz? Imagine que ninguém mais no mundo adoecesse. Cadê a profissão de médico? Uma coisa completa a outra. O vilão e o mocinho estão vivendo a mesma história. Estão passando pela mesma necessidade. E aí eu sei que assim, teria muita coisa para falar para que vocês realmente compreendessem, mas aqui não já tá uma pontinha do iceberg bem legal para você começar a olhar o mundo de outra forma. A gente não compreende, mas as pessoas, eu fico imaginando, eu estava pensando na Paixão de Cristo, eu estava pensando, poxa cara, covardia o que fizeram com Jesus, hein? A pessoa veio para ensinar o amor, ela era amor puro, era um ser de luz, e as pessoas ainda crucificaram, ainda trataram mal. E eu aqui pensando, me veio à luz. Os vilões daquela época, assim como os de agora, eles precisavam estar aqui. Eles precisavam fazer aquele papel. Judas precisava entregar a Cristo. A pessoa que crucificou precisava estar ali. Por quê? Porque senão não haveria a história, não haveria a crucificação, não haveria o que precisava ter sido feito. Então, tão importante quanto o que Jesus fez foi o que os vilões fizeram, porque precisava naquele momento daquilo. Jesus precisava passar por aquela experiência para trazer o ensinamento para a gente, para ensinar várias coisas que estavam ali. Entendem? E assim é com as coisas que a gente não compreende na vida. Então, os vilões são necessários. Né? Por exemplo, as pessoas que têm dificuldades de trabalhar com a mente, que têm dificuldade de lidar com as emoções, que têm dificuldades na vida, elas precisam para que haja profissão para mim, para que haja profissão para o psicólogo, para o psiquiatra, para o terapeuta. Vocês compreendem como tudo se encaixa da maneira que tem que se encaixar? Então a gente mesmo que se frustra pela nossa falta de compreensão, mas há um mover divino nas coisas que precisam ser. E a gente precisa passar por experiências para descobrir quem somos. Algumas pessoas, elas não aprendem na primeira experiência, talvez a primeira encarnação, obviamente, mas elas vão precisar passar por várias. Eu vou precisar passar por várias etapas da minha vida, talvez que eu julgue desagradável, que eu julgue ruim, que eu julgue dolorosa, para que eu aprenda o que eu tenho que aprender. E é isso que eu queria deixar para vocês. Acalentar esse coração e responder um questionamento que sempre foi meu durante muito tempo, tá bom? E aí você que ficou até aqui, me deixa o like, me digam o que acham também sobre esse assunto. E eu vou dizer, muito do que eu trouxe aqui para vocês foi do livro Conversando com Deus, do Donald Walsh, que é o Donald Walsh. Fala assim, eu afirmando, fala assim que eu falei assim. Mas é um livro que traz muito ensinamento maravilhoso sobre a vida, sobre o mundo. E eu estou sempre lendo e relendo, assim, acho que eu já estou na 6ª leitura dele e não pretendo parar de ler nunca, porque quanto mais a gente lê, mais a gente aprende, sempre descobre coisas novas, tá bom? Um cheiro no oi, deixem um like, já sabe, comentem, compartilhem com as pessoas que você sabe que vai contribuir com a vida delas, tá bom? Cheiro.